Bem, pessoal, vamos lá para mais um problema. Agora o problema que a gente vai fazer é o problema 26 do capítulo 3, que ele diz o seguinte. Na figura que vocês estão vendo aqui, figura abaixo, pequenas partes de uma linha paralela de cargas muito compridas são mostradas, fixas no lugar, ok? Elas são separadas por uma distância L de 8 centímetros. A densidade uniforme de carga das linhas é 6 microcoulomb por metro. Então isso aqui é o lambda da primeira, da linha 1, e menos 2 microcoulomb por metro para a linha 2. Em que ponto do eixo X o campo elétrico é zero? Ok? Então o único dado que ele deu é a distância daqui para cá, né? E deu a densidade linear de carga aqui e a densidade linear de carga aqui. Ok? E pede aonde, na posição do ponto X, que o campo é zero. Então esse é o problema, capítulo 3, problema 26. Ok? Bem, então vamos redesenhar aqui a figura. Então você tem aqui, você tem um fio aqui, fio 1, você tem um fio 2, ok? Aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Aqui você tem uma densidade linear de carga lambda 2. Aqui você tem uma densidade linear de carga lambda 1. Então, lambda 1 foram dados, lambda 2 também. Então, lambda 1 é igual a 6 microcoulomb. Lembrando, é 10 a menos 6. Lambda 2 por metro, né? E aqui é menos 2 microcoulomb por metro. A distância daqui para cá é L sobre 2, L sobre 2, e a distância L é 8 centímetros. A pergunta é, em que ponto do eixo X, ok? Que ponto do eixo X nós teremos o campo nulo, ok? Teremos o campo nulo. Bem, vamos lá. Vamos calcular. Esqueça que a outra linha de carga existe. Vamos calcular apenas uma linha de carga, né? Pegue um ponto, né, genérico, né? Pegue um ponto genérico. Se isso aqui, vamos pensar o seguinte: se isso aqui fosse cargas elétricas, né? Cargas elétricas. A gente sabe que aqui é uma densidade de carga, né? Densidade de carga. Não são cargas propriamente ditas, porque você tem que multiplicar pelo comprimento para ser cargas. Mas a densidade já dá uma ideia de que esse número de cargas aqui dentro é muito maior do que o número de cargas aqui dentro. Ok? Como o campo dessa distribuição é negativa, o campo dessa distribuição é positiva, então a gente tem que entender o seguinte, que se você escolher, ele quer onde o campo seja nulo. Escolher muito próximo desse cara aqui não faz sentido, porque a carga aqui é mais intensa do que aqui. Então você tem que escolher uma distância que esteja muito mais perto desse do que esse. Então você tem duas possibilidades. Você pode escolher o ponto em que o campo vai dar zero, pode ser aqui dentro, né? Tem um eixo Y aqui. Pode ser um ponto aqui, por exemplo. Aí estaria mais perto desse cara do que desse cara. Só que nesse ponto aqui, a gente faz a análise. O campo devido a positivo está para cá. O campo devido a negativo está para cá, porque ele está atraindo. Então esse campo não tem como ser zero. A outra possibilidade, e a única que nos restou, é que o ponto onde o campo se anula no eixo X
tem que estar depois dessa segunda distribuição de carga. Então aqui está uma distância menor do que aqui, está uma distância maior. Mas aqui tem mais carga do que esse. Lembra, se você fosse, não é equivalente, mas se você fosse ver Coulomb, né? É K sobre R2, tem, né? Sobre R2. Quanto maior a carga, tem que estar mais distante para o módulo ser igual, tanto dessa quanto dessa. E aí, nesse ponto aqui, o campo devido a essa estaria para cá, e o campo devido a essa estaria para cá, e aí se cancelaria. Então, de antemão, eu já sei que o ponto em que o campo vai ser zero está à direita desta linha de carga aqui. Está por aqui. Não sei que distância é essa, que eu tenho que descobrir. Ok? Bem, para descobrir isso, eu preciso saber qual é o campo gerado, né? Eu vou somar o campo gerado por essa linha de carga no ponto e somar com a linha de carga, com o campo gerado por a outra linha de carga no mesmo ponto. Ok? Mas como é que eu calculo o campo dessa linha de carga neste ponto aqui? Ok? Neste ponto aqui. Como é que eu calculo? Né? Você poderia fazer o seguinte. Dizer que o campo, né, qual é a superfície que passaria aqui nessas duas, né, que englobaria as duas, né? Então, quem é o campo devido a essa linha de carga aqui, nesse ponto P? Então, o campo devido a uma linha de carga, a gente calculou em sala de aula, eu só vou recalcular aqui para a gente não perder muito tempo. Então, você tem uma linha de carga contínua, ok? E aí a gente passava uma superfície cilíndrica que passa no ponto P a uma distância R, ok? E aí você dizia que aqui tinha H, altura H. A gente dizia que tem altura H. Calculava onde aqui tinha uma lambda, densidade linear lambda. Então, a carga envolvida é lambda vezes H. E a integral nessa superfície, se você calcular aí, dá epsilon zero. O campo está para cá, se aqui for positivo. E o dA também. Então, o cosseno de zero. Então, e o E é constante na superfície, o módulo do campo. Então, daria E vezes a área, que é 2πr vezes H. Okay? O H corta com H. E aí, só lembrando que o campo para uma linha de carga infinita é isso aí a gente já calculou em sala de aula, é igual a lambda sobre 2 π epsilon 0 r, ok? 2 π epsilon 0 r. Bem, né? Bem, você poderia ver o campo nesse ponto como uma superposição desse campo mais esse campo, ok? Então é como se você calculasse uma gaussiana passando por esse ponto, esquecesse que esse existe, depois passasse uma gaussiana passando por esse ponto, esquecesse que esse existe. Então esse problema poderia ser visto como a soma de dois campos, né? Então o campo total no ponto P vai ser o campo devido à distribuição 1 mais o campo devido à distribuição 2, que são, pelo menos o modo dele, são obtidos dessa maneira, que a gente viu aí. Então, quem é o EP? Devido à linha de distribuição 1, você tem lambda 1, a gente calculou aqui,
sobre 2π epsilon 0 R1. É um vetor. Então, como ele é positivo, a distribuição 1 é positiva, então o campo é saindo, ok? Então, vamos botar aqui na direção I, ok? Ou seja, o vetor campo está na direção do eixo Y, até porque eu estou calculando o campo no eixo X, ok? Devido ao 2, você vai ter mais lambda, né? Mais lambda 2, I sobre 2π epsilon 0 R2, quando aqui é a distância. Você poderia perguntar, mas cadê o menos daqui? O quê? O outro campo não é saindo? Se a carga negativa não entrando na partícula aqui, se ele está aqui, então seria o campo entrando, ok? Mas entenda que como lambda, como eu estou trabalhando com vetor e lambda já vai ser negativo, então isso aqui vai ser negativo, ok? Então, basta agora calcular, ou seja, jogar os valores, né, de lambda 1, lambda 2, R1 e R2, ok? Se você definir a distância que você quer encontrar aqui como sendo uma distância, vou chamar de que, meu Deus? Vou chamar de x, ok? Chamar de x, que é a distância que eu quero encontrar devido a esse cara aqui. Então você vai encontrar o seguinte, que EP vai ser igual a lambda 1 sobre 2π epsilon 0. Veja lá na figura, né? A distância, vou só mostrar na figura rapidamente para ninguém ficar com dúvida. Então, a distância daqui para cá é L mais X, ok? E a outra, do 2, vai ser X. Então, já colocando lá. Então, aqui você vai ter L mais X mais lambda 2 X. Ok? Pois bem, então, note o seguinte, no ponto P, que está no eixo X, eu quero que esse campo seja nulo, ou seja, né, você pode escrever o seguinte, que menos lambda 1 sobre 2π epsilon 0, L mais X, tem que ser igual a lambda 2 vezes I, né? Tem que ser igual a lambda 2 I 2π epsilon 0 X. Vamos cancelar aqui o I. Vamos cancelar o 2π epsilon 0. Cancelar o 2π epsilon 0. 2π epsilon 0. E aí você fica com menos lambda 1 tem que ser igual a lambda 2. Esse é dividido por x e esse é dividido por L mais x. Então, meu objetivo é encontrar x. O L eu tenho, o lambda 1 eu tenho, o lambda 2 eu tenho. Então, arrumando isso aqui, você ficar com menos lambda 1x vai ser igual a lambda 2L mais lambda 2x. Ok? Passando esse cara para cá, então, e dividindo, então você vai ficar com, finalmente, né, o x vai ser igual a menos lambda 2 vezes L sobre lambda 1
mais lambda 2. E essa equação vem dessa equação, ok? Substituindo os valores, vou pegar um espaçozinho aqui. Substituindo os valores, você vai ter que x vai ser igual a menos 2 microcoulomb menos 2 microcoulomb vezes 8 vezes 10 a menos 2, que é o L, né? Se você olhar lá embaixo na expressão, fator de L, tá vendo? Dividido por lambda 1 mais lambda 2, que aí lambda 1 mais lambda 2 vai ser 4 microcoulomb, já colocando a resposta. E aí o x que você vai encontrar é de 4 centímetros, ok? Se você perceber, só comparando, você tem uma distância daqui para cá, a distância daqui para cá é 4 centímetros, a distância daqui para cá é 4 centímetros, ok? Por quê? O L, o valor de L é 8, né? Então, 8 dividido por 2, 4, aqui é 4 centímetros. Então, como esse x também é 4 centímetros, a distância dessa segunda distribuição aqui para o ponto é 4 centímetros, ok? E a distância dessa distribuição para o ponto vai dar 12 centímetros, se ele perguntasse. Note que 12 é 3 vezes 4. Mas se você olhar para o lambda, lambda é 3 vezes esse cara aqui, a menos do sinal. Então eu poderia ter calculado isso aqui de cabeça, ok? Obviamente é importante que a gente calcule tudo, mas note, se você tem uma carga que é 3 vezes a outra, basta que a distância seja 3 vezes a outra. Por quê? Isso não vale, lembrando, tá, senhores? Lembrando que isso não vale para carga pontiforme, porque o campo vai com K, Q dividido por R2. Mas o campo de uma distribuição linear de cargas infinitas vai com... a gente acabou de calcular lambda sobre 2πr. Então não vai com quadrado, vai com 1. Então, de maneira que eu posso dizer que se eu dobro a minha densidade de carga, eu dobro o campo. Se eu dobro a distância, eu diminuo o campo pela metade. Então, como no problema você tinha que lambda 1 em módulo era 3 vezes lambda 2, ok? Você poderia dizer que, olhando para a expressão, então que a distância tinha que ser 3 vezes menor. Ou seja, se você tem uma distância, né, de 8 centímetros aqui, entre as linhas de carga, ok? Tem que ser uma distância aqui tal que a distância daqui para cá fosse 3 vezes a distância daqui para cá. Ou seja, só pode ser 4 centímetros. E aí você achava sem fazer conta, ok? Mas é isso aí, importante é a gente aprender a fazer. E foi mais um problema. Até a próxima, bons estudos a todos.